Nós estamos estudando o livro de Apocalipse. Estudo passado, começamos a meditar nas cartas que o Senhor enviou às 7 igrejas da Ásia. E decidimos, neste estudo, dividir as 7 igrejas por blocos. 3 blocos. Primeiro, vimos no domingo passado, aquelas que estavam infectadas pelo esfriamento espiritual. A igreja de Éfeso, cuja frase que mostra esse esfriamento é o capítulo 2, verso 4, uma igreja que tinha perdido o seu primeiro amor. Sardes, capítulo 3, tinha nome e que estava viva, mas estava diante de Deus morta. E Laodiceia, ainda capítulo 3, versos 15 e 16, uma igreja que não era nem quente nem fria. E porque estava morna, o Senhor estava a ponto de vomitá-la da sua boca. Hoje vamos ver o segundo bloco, as igrejas que estavam infectadas pelo mundanismo. E antes de entrar no assunto das 2 igrejas, eu quero dizer que a igreja está inserida na cultura local. E ela é bastante influenciada por esta cultura. Mas ela pode também influenciar essa cultura. O grande problema é o que pode ser absorvido e o que deve ser rejeitado dessa cultura. Seria a solução fugir do mundo, isolar-se dele? Jesus orou: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. No primeiro século, a questão crucial que afetava as igrejas estava relacionada a comer carne sacrificada aos ídolos nos templos pagãos. Comer ou não comer? No estudo de Colossenses, nós colocamos um pano de fundo e eu quero recordar que naquele tempo o maior fornecedor de carne eram os templos. No judaísmo era assim, no paganismo também. Nos sacrifícios, as carnes queimadas eram divididas em 3 partes. Uma era queimada e jogada fora com os excrementos. Outra era dos ofertantes e outra era dos sacerdotes. Imagina quantos sacrifícios diários eram feitos. Os sacerdotes e suas famílias não davam conta de comer toda aquela carne. Quem comprava não sabia a procedência. Se era carne própria para comer ou se era carne sacrificada nos templos, quer nos templos dos judeus ou nos templos pagãos. Para o cristão ficava então este dilema. 1 Coríntios 8, Paulo responde a 3 perguntas básicas sobre o assunto. Primeira pergunta: posso ir ao templo pagão? Enfaticamente, ele respondeu não. E participar de cerimônia pagã? Paulo disse: é praticar idolatria. Posso comprar carne no mercado? Sim e não. Sim, não pergunte a procedência. E se tiver em alguma casa para jantar e alguém disser que se trata de carne dedicada a ídolo, então não coma, para não escandalizar ninguém. E se ninguém disser coisa alguma, coma e não pergunte a sua procedência. Havia também naqueles templos as profetisas que praticavam a chamada prostituição cultual. Muitos adoradores tinham relações sexuais com elas como forma de purificação espiritual. E também como forma de gratidão pelas bênçãos da vida. A Bíblia diz que purificação espiritual só acontece com o sangue de Cristo.
também diz que relações sexuais fora do casamento é pecado. Havia ainda uma outra questão. Uma corrente que dizia que o comportamento humano, com suas tendências e necessidades, não prejudica em nada a salvação. Ou seja, se a pessoa crê em seu coração em Jesus como seu Salvador, o que ela faz com o corpo não tem nada a ver. Não prejudica, não altera, não melhora, nem piora o relacionamento dela com Deus. Os nicolaítas, um grupo bastante citado nas cartas de João, defendiam esta crença, também conhecida como libertina. Paulo diz que Cristo nos libertou de todos os nossos pecados. Romanos 6. Não somos mais escravos de pecado algum, portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal. Duas igrejas estavam contaminadas com a doutrina dos nicolaítas, essa doutrina libertina, as igrejas de Pérgamo e de Tiatira. Vamos ver a igreja de Pérgamo, capítulo 2, versos 12 até o 17. Apocalipse 2, de 12 a 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e a praticarem a prostituição. Outro sim também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. A essa igreja, Jesus se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O autor da carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 12, identifica a espada de 2 gumes como sendo a palavra de Deus. Jesus, a palavra do Deus vivo, é quem dirigia a sua palavra à igreja de Pérgamo. Qual era a situação desta igreja? Ela estava localizada no maior centro de perseguição aos cristãos. Em Pérgamo havia um templo, um trono conhecido como trono de Satanás. Era o templo onde adorava a César, o imperador romano. Jesus diz: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Ou seja, eu sei que onde você está não é fácil ser cristão, não é fácil ser fiel, não é fácil servir com integridade de coração e de vida. Eu conheço onde estás. Muitas vezes nós alegamos justamente isto, que ser fiel num lugar fácil não é coisa complicada. Mas ser fiel onde está o trono de Satanás é praticamente impossível. Não é bem verdade. Jesus conhece cada lugar e sabe das dificuldades de cada lugar.
sabe do império de trevas que reina nesses lugares, mas ele diz: eu estou com vocês. Eu estou com vocês. João cita Antipas, no verso 13, uma testemunha fiel, que tinha sido morto por causa da sua fé. A lealdade ao imperador romano crescia. E quem não se colocava a favor do culto ao imperador era perseguido e morto. Provavelmente Antipas tenha sido uma dessas testemunhas fiéis de Jesus, morto pela perseguição religiosa. Mas havia uma outra situação difícil em Pérgamo. Alguns que sustentavam a doutrina de Balaão. Quando nós voltamos os olhos lá para o livro de Números, capítulos 25, capítulo 31, lá se conta a história desse profeta Balaque, que foi alugado por Balaão para amaldiçoar a Israel. No entanto, lá se diz que a maldição sem causa não tem efeito algum. Tudo aquilo que Balaão queria e que Balaque a seu serviço fez, não afetou em nada Israel, porque Deus estava com o seu povo para guardá-lo e para protegê-lo. Em Pérgamo havia quem sustentava essa doutrina, ou seja, pessoas infiltradas na igreja com o objetivo de minar a fé dos crentes. O único objetivo desses era esse: minar a fé dos crentes, confundir os crentes, fazer com que deixassem de cultuar o Senhor e cultuasse a César, o imperador romano. Havia ainda os que praticavam a doutrina dos nicolaítas, dentro da mesma perspectiva de Balaão. Aqueles nicolaítas ensinavam os crentes a comerem carnes sacrificadas aos ídolos e a se prostituírem nos seus templos, dizendo que não tinha nada a ver, que não ia influenciar em nada a fé deles. No entanto, essa doutrina estava minando a fé desses servos de Deus. Jesus disse: eu conheço o que está acontecendo entre vocês. A repreensão do Senhor é a mesma, feita às 3 igrejas anteriores que estudamos. Arrepende-te, verso 16. Senão, venho contra ti sem demora e pelejarei contra eles, contra esses que estão querendo desvirtuar a fé dos servos de Deus. E a peleja do Senhor seria com a espada da sua boca, com a palavra de Deus. É com a palavra que se vence o erro, com a palavra da verdade, com a palavra fiel, com a palavra pura, com a palavra verdadeira. Era na palavra que o Senhor iria derrotar esses que estavam infiltrados na igreja. Portanto, não é propriamente a pessoa de Deus quem condena o homem, mas é a desobediência do homem à sua palavra. Aos que se arrependerem, Jesus dará privilégios. Prometeu: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. E mais, lhe darei uma pedrinha branca. E mais, sobre essa pedrinha estará escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Qual o significado dessas 3 coisas? Lembrar que lá no Velho Testamento, quando Deus deu o maná, pela primeira vez, Deus colocou o maná na terra.
e o orvalho da manhã cobria aquele maná. As pessoas ainda não enxergavam o maná, a provisão divina. E na medida que o sol começou a brilhar e aquele orvalho começou a se desvanecer, surgiu da terra o maná que Deus havia dado, como uma fina camada. Antes um maná escondido, agora um maná revelado. A provisão divina. Ou seja, Deus estava dizendo aos cristãos de Pérgamo: aquilo que vocês não estão vendo agora, vocês verão daqui a pouco. Porque eu vou remover o orvalho do pecado. E a provisão divina vai aparecer. A pedrinha branca. Por causa da perseguição, muitos cristãos estavam sendo entregues nos tribunais para serem condenados e mortos. Havia um costume nas culturas antigas de revelar o voto dos juízes, as pedrinhas pretas simbolizando condenação e as pedrinhas brancas simbolizando absolvição. O Senhor diz para os cristãos de Pérgamo: eu darei a vocês a pedrinha branca da absolvição. Esses que ensinam que vocês podem pecar à vontade, saibam pela palavra que o pecado gera a morte, a condenação eterna. A natureza humana é uma natureza condenada, mas por causa da fé que vocês têm em Cristo, o sangue de Jesus te libertou da condenação. E agora a pedrinha de cor que está virada para vocês é a pedrinha branca da absolvição. Lembrando que Paulo disse em Romanos: agora já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a terceira figura, na pedrinha escrito um novo nome. O novo nome, nova vida, novas oportunidades. Se aqui em Pérgamo vocês estão tolhidos em sua liberdade para pregar o Evangelho, para testemunhar, saibam que eu vou dar oportunidade para vocês pregarem. Uma porta se abrirá diante de vocês e vocês testemunharão do meu nome. E o resultado será positivo. Será positivo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O mundanismo tinha penetrado na igreja em Pérgamo, mas o Senhor estava prometendo estar com a igreja e livrá-la desse mundanismo pela sua palavra. E era com a sua palavra na sua palavra que eles deveriam se apegar para também os fiéis não serem contaminados pela impureza do pecado. Outra igreja contaminada pelo mundanismo era Tiatira. Capítulo 2 ainda, versos 18 até o 29. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, teu amor, a tua fé, teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas também seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha.
Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhes-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus se apresenta à igreja de Tiatira como o Filho de Deus, como aquele que tem olhos como chama de fogo e os pés como bronze polido. Ele é aquele que sonda e prova os corações. É também aquele que sabe punir os ímpios e recompensar os justos. A igreja de Tiatira, o Senhor revela: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas que as primeiras. Ou seja, tudo que a igreja estava fazendo estava diante do Senhor. Nada estava sendo em vão. Era uma igreja cristã, era uma igreja firmada na palavra, era uma igreja que servia ao Senhor. E que beleza se parasse por aí o relato. Seria para nós ainda hoje uma igreja completamente exemplar. No entanto, havia algumas situações em Tiatira piores do que em outras igrejas. Tenho contra ti que toleras que essa mulher, Jezabel, que se declara profetisa, ensine na igreja. Ou seja, com o aval da igreja. Era, quem sabe, uma das líderes da igreja. Ensinava com maestria, com carisma, com facilidade, com empolgação. As pessoas gostavam da maneira como ela ensinava. No entanto, o que é que ela ensinava? Ensinava os crentes a prostituir-se e a comer carnes sacrificadas aos ídolos. Ensinava as chamadas coisas profundas de Satanás, conforme indica o verso 24. Indicando, quem sabe, aí a presença de gnosticismo, que nem estudamos na igreja de Colossenses. Portanto, na liderança da igreja, havia alguém infiltrada no espírito da ímpia e imoral Jezabel, figura do Velho Testamento. Se na igreja de Pérgamo havia falta de conhecimento e falta de discernimento espiritual, em Tiatira havia complacência, tolerância com o pecado. A igreja entendia que não podia perder uma pessoa tão valorosa como aquela que ensinava. No entanto, diante de Deus, ela agia no espírito da imoral Jezabel. Arrepende-te é a palavra dita pelo Senhor à igreja. Se não afastarem essa mulher do meio de vocês, virei contra vocês. Virei contra vocês. Mas ela sofrerá grande tribulação. A prostrarei de cama. E aqueles que adulteram com ela, que seguem as suas doutrinas, também vão sofrer grande tribulação. E ainda matarei os filhos dessa mulher. E todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, aquele que dá a cada um segundo as suas obras. Esta expressão, a prostrarei de cama e matarei os teus filhos, nos faz pensar no tanto de gente que se diz cristão hoje e é acometido por doenças espirituais.
estão prostrados de cama, estão doentes, estão enfermos, estão entregues, acabados em sua saúde física. Tudo porque se afastaram do Senhor. Tudo porque se deixaram contaminar pelo pecado. Crentes que deveriam ser fiéis ao Senhor e deveriam testemunhar de Jesus, estão prostrados nas camas, em casas, nos hospitais, nas clínicas e em tantos outros lugares por causa da sua infidelidade espiritual. Crentes que estão chorando a morte de seus filhos, tanto fisicamente quanto espiritualmente, que não veem os seus filhos seguindo nas pegadas do Senhor, por causa dos pecados dos seus pais, por causa da falta de arrependimento, por causa de se afastarem de Deus. Não seria melhor se voltarem para o Senhor? Se voltassem para Deus, seriam curados das suas más obras? Pecados que têm influência nas vidas das pessoas, em suas famílias, ao seu redor. Pecados que afetam as próprias igrejas. Nada passa despercebido aos olhos de Deus, pois Ele vê aquilo que acontece até no mais íntimo dos homens. Aos de Tiatira, que não quiseram se sujeitar à doutrina libertina e nem conhecer as profundezas de Satanás, o Senhor prometeu não impor sobre eles outra carga. Disse: somente quero que conservem o que já ganharam. Conservem o que estão fazendo. E o que é que eles estavam fazendo? O que é que Deus queria que eles conservassem? As suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. Deus estava dizendo para os seus servos fiéis: eu estou me agradando do que vocês estão fazendo, mas façam a obra completa. Tirem do meio de vocês aquilo que está atrapalhando, aquilo que está contaminando, aquilo que está prejudicando. Tire do meio de vocês. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei que seja autoridade sobre as nações. Em que sentido autoridade? Autoridade de vida, autoridade na palavra, autoridade de santidade. Paulo falou para Timóteo que ninguém despreze a tua mocidade. E para que ninguém despreze a sua mocidade, seja padrão, seja exemplo, seja referência para eles na fé, na prudência, na perseverança, no procedimento, em tudo. Seja fiel na palavra. Seja fiel. É essa promessa que Deus estava fazendo aos crentes de Tiatira. Serem autoridades de vida, de procedimento, de comportamento. Integridade moral e espiritual diante do mundo mau e pecaminoso. E ainda o Senhor disse: dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. A estrela da manhã é aquela que brilha com mais intensidade, com mais fulgor, que resplandece, que é destaque no céu. Deus estava dizendo que iria honrar os seus servos fiéis diante desse mundo mau e pecaminoso. Iria honrar. Para nós, o mais importante é isto: o favor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o símbolo de aprovação de Deus da nossa vida e da nossa conduta. Duas igrejas contaminadas pelo pecado, pelo mundanismo, as igrejas de Pérgamo e as igrejas de Tiatira. Eu quero terminar com as últimas duas igrejas e falar delas rapidamente.
as igrejas de Esmirna e de Filadélfia. Duas igrejas que foram elogiadas pelo seu fervor, pela sua fidelidade diante das perseguições que sofriam. A igreja de Esmirna, capítulo 2, versos 8 a 11. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. A igreja de Esmirna, Jesus se apresenta como o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Ou seja, se apresenta como o Deus eterno, que sempre existiu e sempre existirá. Se apresentou como o Salvador e o Senhor. Deus que se fez carne, habitou entre nós, que ensinou as palavras do reino. Jesus que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa salvação e subiu aos céus, onde está sentado à destra do seu Pai querido, nosso Deus e Pai. Qual era a situação da igreja de Esmirna? Com raras exceções, todas as igrejas estavam sofrendo ameaças, ataques e perseguições. E com Esmirna não era diferente. Os cristãos viviam angustiados e preocupados. Às igrejas o Senhor disse que todos os acontecimentos estavam diante dos seus olhos. Por isso a igreja em Esmirna ele consolou dizendo: conheço a tua tribulação. Conheço a tua pobreza de espírito, mas tu és rico, rico em graça, rico em poder, rico em perseverança. Muitas vezes nós não damos muito valor a pequenas igrejas, simples, humildes, desprovidas de bens materiais e recursos humanos. Mas é preciso considerarmos que várias dessas igrejas estão cheias do Espírito Santo, estão cheias do conhecimento e graça de Deus, estão cheias do poder e da perseverança em Deus, perseverança na palavra e no testemunho cristão, como era o caso da igreja de Esmirna. Uma igreja perseguida, uma igreja ameaçada, uma igreja que não tinha paz, humanamente falando, mas, no entanto, ela perseverava. Ela permanecia firme no seu testemunho cristão. Uma igreja que não tinha muita gente para defendê-la nos tribunais romanos. Mas o Senhor dizia que Ele estava em pé ao lado da igreja para defendê-la, porque ela era uma igreja fiel ao Senhor. A essa igreja, o Senhor diz: não temam. Fiquem firmes, aguentem até o fim. Não se desanimem, não entreguem os pontos, não se afastem de mim, fiquem firmes, não temam. Mesmo que o diabo lance alguns de vocês na prisão, sejam fiéis até a morte. Sejam fiéis até a morte. O Senhor não prometeu isentar-nos das provações e dos sofrimentos, mas Ele disse que estaria conosco para nos guardar e para nos sustentar. Ele é a nossa força, é o nosso ânimo, é o nosso encorajamento para os dias difíceis. A coroa da vida está à espera dos fiéis, daqueles que não se desanimam e não entregam os pontos. Sejam fiéis até o fim. A gente lembra que no esporte,
Muitos atletas e muitos times deixam de ganhar porque não permanecem fiéis à estratégia traçada, ao objetivo definido. Perdem aquilo que parecia ser uma coisa absolutamente ganha. Mas os que permanecem fiéis, esses ganham a coroa da vida. Esta frase, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, soou para Esmirna, como soou também para Filadélfia, não como advertência, mas como consolo. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para as anteriores soava como uma ameaça. Olha, o Espírito diz. Para estas igrejas, é o Espírito que diz. É Deus quem diz. Então, a igreja de Esmirna, seja fiel. Seja fiel. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Este corpo físico poderá até vir a morrer na perseguição. Mas asseguro que a segunda morte não terá domínio sobre os fiéis. A morte espiritual não os alcançará, porque viverão para sempre na presença do Senhor. E a última igreja é Filadélfia. Capítulo 3, versos 7 a 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Filadélfia, Jesus se apresenta como o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará e que fecha e ninguém abrirá. Em Israel, havia aquele homem que cuidava das chaves da porta da cidade. Aquele que tinha autoridade para, na hora determinada, abrir a porta e, na hora determinada, fechar a porta, para que a cidade ficasse guardada em segurança. Jesus é aquele que pode todas as coisas, que tem autoridade máxima sobre tudo. Tal autoridade lhe foi dada porque ele se fez pecado por nós e o venceu na sua carne. Ele é o único caminho, verdade e vida que nos leva ao Pai. Ele é quem Deus escolhe para ser o Messias, foi quem Deus escolheu para ser o Messias e o Salvador. Aquele para selar os fiéis com o Espírito Santo para a vida eterna. Declarações contundentes da nossa fé. A essa igreja o Senhor também diz: conheço as tuas obras. Sei que tens pouca força, ou seja, pouca representatividade perante os homens. Uma igreja que passava despercebida aos olhares humanos, por ser pequena em número, por ser pobre em riqueza material, pobre em
número de pessoas qualificadas para a sua liderança. No entanto, o Senhor diz: vocês têm grande poder, têm amor, têm graça, têm compromisso para comigo, e isto é o que importa. Vocês estão guardando a minha palavra, em momento algum vocês negaram o meu nome. Isto é riqueza espiritual, isto é força, isto é representatividade, não diante dos homens, mas representatividade diante dos anjos dos céus. Uma igreja fiel, uma igreja leal, uma igreja perseverante. O culto ao imperador estava no auge. Roma precisava da unidade no império para garantir a paz, a segurança e a prosperidade. E quem não negasse ao imperador e não fosse de fato seu súbdito, esse seria morto, exterminado. Quem negasse o imperador seria morto e exterminado. Para os cristãos, negar a Cristo e afirmar lealdade ao imperador romano era algo completamente impossível, pois reconheciam que só Jesus é Deus, só Jesus é Senhor, só Jesus é Salvador. Negar a fé, jamais. Por isso, muitos foram presos, muitos foram torturados, muitos foram mortos naqueles dias e nos dias seguintes, em todo o primeiro, em todo o segundo, terceiro século da nossa era. Muitas famílias foram divididas, muitas famílias foram separadas, esfaceladas. Muitos cristãos perderam suas casas, perderam seus bens, perderam pertences pessoais, perderam empregos, perderam dignidades civis, não podiam ir e vir, não podiam participar da vida pública. Perderam tudo por causa da sua fé. E o Senhor continuava dizendo a essas igrejas fiéis: conheço tudo o que estão passando, nada é despercebido diante dos meus olhos. Deus conhecia também quem eram os opressores dos cristãos. Aqueles que se declaravam judeus e na verdade não eram. Aqui judeus não era apenas na etnia, mas judeus no sentido espiritual. Ou seja, aqueles que se declaravam cristãos e não eram. Antes eram sinagogas de Satanás, moradas de Satanás. E sabem quem eram os denunciantes e perseguidores dos cristãos? Aqueles que estavam no meio deles, na comunidade cristã. Muitos dentro das próprias famílias. Muitos eram seus amigos pessoais. Esses traíam os seus amigos e familiares e irmãos na fé. Como? Não só professando lealdade a César, mas também entregando os que professavam lealdade a Jesus Cristo. Os perseguidores e os inimigos, como Jesus havia predito, eram os de dentro das próprias casas. Consequência, aos desleais de Filadélfia, Jesus diz: eis que os farei vir e prostrar-se-ão aos teus pés, e saberão que eu te amei. Ou seja, vocês serão entregues nos tribunais, mas eles vão cair aos seus pés, assustados, amedrontados, por causa da firmeza de fé e perseverança que vocês têm. Esses vão ser abalados porque nada que fizerem vão demovê-los da fé em Jesus. Diante deles, com aquele que recebeu a autoridade para abrir e fechar as portas, eu darei para vocês a oportunidade de testemunharem da fé e da fidelidade. E ainda que diante dos seus olhos, ninguém se arrependa. A palavra da fidelidade servirá para que um dia balance as estruturas deles. E quem sabe no futuro virão a se arrepender e prostrar-se diante dos pés do Senhor, o Todo-Poderoso.
Mas aqueles fiéis, o Senhor garante, porque guardaste a palavra da perseverança, guardá-los-ei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Guardar da provação não significava livrar da provação, mas livrar de cair na tentação de negar a Cristo. O Senhor daria força suficiente para se manterem fiéis e leais até o fim. Jesus dá a razão da existência da tribulação para experimentar os que habitam sobre a terra. A tribulação funciona como um filtro identificador de quem é cristão e de quem não é. Serve também para fortalecer a fé dos que permanecem fiéis. Portanto, aos fiéis, o Senhor promete: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Continuem sendo fiéis até o fim. Aqui não se trata de perder a salvação, mas é um desafio à firmeza e à perseverança. Aos de Filadélfia também o Senhor faz a promessa: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Promessas de habitação eterna. Promessas de alguém firmado pelo Senhor para ser um sustentáculo de fé, coluna no meio da igreja de Deus. Esses de Filadélfia que continuam sendo colunas de fé e perseverança até o dia de hoje, para nós, 2000 anos depois que estamos estudando esta carta. Serve de inspiração para nós. Nós não sabemos o que está reservado para os nossos dias e para os dias seguintes. Mas certamente a fidelidade e a perseverança desses irmãos são para nós estímulos e desafios, para nós também nos guardarmos do pecado e nos firmarmos em Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É a mensagem central das cartas às igrejas do Apocalipse. E é a mensagem que deve ficar para nós. Quem diz tudo isso não foi o apóstolo João, e não é este pregador, mas é o Espírito Santo. É Deus quem nos diz que conhece todas as coisas, que tudo está diante dele, que pune os infiéis, mas que também abençoa e galardoa os que são fiéis, leais e perseverantes a ele até o fim.